Irmãos, abramos nossas Bíblias novamente no livro de Êxodo, capítulo 12, tá bom? Êxodo, capítulo 12. Vamos ver apenas o verso 36. Êxodo 12, 36. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Capítulo 13 do mesmo livro, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, é meu. E voltemos ao capítulo 32, verso 3. 32, verso 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxeram a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E ainda no capítulo 33, já foi lida na primeira sessão os versos de 7 a 11. Vamos ver a sessão de 12 a 17. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, porém, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Vamos orar mais uma vez. Senhor, confiamos às tuas mãos mais esse tempo de comunhão na tua palavra, certos da habilitação, provisão, interpretação do teu bendito Espírito Santo sobre nossas vidas. Ilumina a tua palavra e nos dá entendimento, te pedimos, em teu precioso nome. Amém. Irmãos, ontem então nós buscamos colocar um panorama geral, seguido hoje no primeiro período pelo nosso querido irmão. Então dividimos esse capítulo 33 em 4 sessões, enfatizando os versos 1 a 6, a primeira sessão, o chamado sobre arrependimento ou para arrependimento, e a questão ligada aos atavios. Na segunda sessão há um fardo, como nós colocamos, ou se você quiser um anelo, um anseio, fardo aí usado no sentido então positivo. Um anseio ou um fardo pela presença de Deus. Moisés toma a sua tenda e a coloca bem longe, fora do arraial. E o povo tem aquela visão da misericórdia de Deus, que faz com que mesmo naquela condição apóstata do povo, a tenda de Moisés experimentasse a presença de Deus. Na terceira sessão, nós vimos que há, nas duas últimas, 2 súplicas.
os versículos iniciam, ou as súplicas iniciam com essa palavra, eu te rogo. Então Moisés primeiro diz, rogo-te que me faça saber o teu caminho para que eu te conheça. E depois no verso 18, que é o tema geral para esse encontro, rogo-te que me mostres a tua glória. Então uma súplica para que haja um andar de Deus entre eles e com eles. Essa é a terceira sessão. Como saberei que achei graça aos teus olhos? Não é porventura em andares conosco, disse Moisés, na terceira sessão. Então é uma súplica pelo andar de Deus com o seu povo e entre o seu povo. E por último, então, a súplica mais elevada, que é respondida no capítulo 34, como iremos, se o Senhor permitir, considerar amanhã pela manhã. De que maneira estupenda, única, o Senhor responde à oração de Moisés no capítulo 33, verso 18. A oração, uma súplica pela visão da glória de Deus. Então, nós vamos buscar, nesse período da manhã, seguir o que nosso irmão colocou no início, ainda um pouco, na segunda sessão, e entrarmos também na terceira sessão, essas duas sessões para hoje de manhã. Claro que seremos o mais objetivos e didáticos possível, sem perdermos aquilo que consideramos ser essencial nessas duas sessões, então a segunda e a terceira. O fardo ou anseio pela presença de Deus e a primeira súplica, que é uma súplica pelo andar de Deus com eles. Então vamos voltar nossos olhos para essa segunda sessão, versículo 7, e vamos destacar algumas coisas aqui importantes. Primeiro, o próprio versículo 7 diz assim: Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Interessante que essa expressão, na versão em inglês, é guild hall. Guild hall significa uma capela. Mas se a palavra for desmembrada, hall de sala e guild, fala de uma sala de acordos, ou uma sala de alianças, uma sala onde alianças e acordos são feitos. Significa que agora, Deus, por sua graça, Ele iria mostrar a sua dispensação, os seus caminhos, exclusivamente a Moisés, até que houvesse uma outra atitude da parte do povo, que na verdade nunca houve, até que essa primeira geração pereceu no deserto, e a segunda entrou na terra da herança. Então essa sala de reunião, ou essa sala de alianças, essa capela, essa tenda da congregação, ou tenda da reunião, foi colocada, vimos ontem algo sobre isso, bem longe, fora do arraial. Queridos irmãos, quanto vigor e discernimento espiritual são necessários nos dias de hoje para nós reconhecermos o que há no arraial. O vigor espiritual de Moisés e de Josué, nessa segunda sessão, são nitidamente diferentes. Enquanto Moisés colocou a sua tenda bem longe e fora do arraial, e não há como ler esse versículo sem nos lembrarmos de Hebreus 13. Possuímos um altar, diz o autor de Hebreus, do qual não tem direito de comer os que ministram no santuário. E ali ele está fazendo um óbvio contraste entre o arraial da sombra, o arraial do judaísmo e o arraial da nova aliança. Então ele diz, nós, na nova aliança, temos um altar que não tem direito de comer os que ministram nos santuários, referindo à primeira aliança. Mas ele segue dizendo assim, então saiamos, mas não apenas saiamos, porque saiamos é puramente negativo. Nós podemos sair para muita coisa, ou podemos sair de muita coisa. O foco e o cerne é saiamos, pois, para Ele. Moisés é um óbvio tipo de Cristo. Então essa figura registrada na segunda sessão de Êxodo é uma ilustração do que, e um pano de fundo, do que o autor de Hebreus quis ensinar em Hebreus capítulo 13. Saiamos, pois, a Ele.
E o ele ali é Cristo, em Hebreus 13. Fora do arraial. Qual arraial? Judaísmo. Das sombras. Mas ainda não terminou o versículo. Levando o seu vitupério, que significa afrontas, vergonha, porque iriam deixar uma condição de religião institucionalizada, o judaísmo, do qual no início, pelos observadores externos, o cristianismo era visto como uma seita do judaísmo. Então, quando o apóstolo, escrevendo aos Hebreus, ele expõe a grandiosidade da nova aliança, ele está concluindo o livro no capítulo 13 com essas palavras: saiamos, mas saiamos a ele, fora, na linguagem de Êxodo agora, bem longe do arraial, levando o seu vitupério. Me permitam repetir: quanto vigor e quanto discernimento espiritual são necessários para entendermos as coisas do arraial, e então podermos sair a ele fora do arraial. Sabe, irmãos, no nosso país, talvez há poucas décadas atrás, talvez 15, 20 anos, surgiu um movimento de alcance nacional, e ele é uma mistura perversa de judaísmo com cristianismo. E esse assunto tem, de alguma maneira, por falta de clareza das glórias, belezas, riquezas da pessoa e da obra do Filho de Deus, do Senhor Jesus, essa avalanche tem encontrado lugar no seio do cristianismo. Então essa mistura judaico-cristã tem assolado o povo de Deus em nosso país. Agora, ela é uma mistura extremamente sutil. Quanto vigor e quanto discernimento espiritual carecemos para vermos as coisas do arraial e sairmos a Cristo fora do arraial. Segundo elemento, Moisés, quando armava sua tenda bem longe, fora do arraial, o povo viu a condescendência de Deus, que, embora a coluna de nuvem e de fogo deixasse o centro do arraial, como já falamos ontem, ela não os abandonou por completo. Por causa da aliança misericordiosa de Deus, o que nós temos na segunda sessão é a presença de Deus, sim, fora do arraial, porque o arraial estava sem condições, nada lhe conferia com a vontade de Deus, os caminhos de Deus e a glória de Deus. Então a tenda foi colocada apartada, mas a presença de Deus ia até a tenda. Vamos usar uma ilustração antes de avançarmos um pouquinho mais. Quando o Senhor quis revelar os seus caminhos, mais ou menos aí 400 para 500 anos antes de Moisés, Abraão. Quando o Senhor quis revelar seus conselhos, seu coração, seus caminhos, até mesmo de juízo, para Abraão, nós temos um contraste impressionante, assim como nosso irmão já nos ajudou a ver, capítulo 32 e 33, caminho de Arão, caminho de Moisés, atitude de Arão e atitude de Moisés. Assim nós temos em Gênesis 18 e 19, nós temos duas pessoas assentadas em portas ali. Gênesis 18 inicia dizendo que no maior calor do dia, Abraão estava sentado à porta de sua tenda. Então ele teve aquela visão maravilhosa. Aqueles três homens que vinham a ele. E se conhecemos o capítulo, nós sabemos que um deles não era apenas um homem. Um deles era uma teofania. Um deles era o Senhor. Porque é assim que Abraão se refere a ele, e é assim que ele recebe esse título. E esse Senhor, desses três homens que se manifestam, dois eram anjos, o outro era o Senhor, em forma humana, uma teofania. Então esse Senhor permanece junto com Abraão na tenda, e os dois anjos vão executar o juízo sobre Sodoma. Esse é o capítulo 18 de Gênesis. Mas quando nós abrimos o capítulo 19 de Gênesis, nós vemos Ló. E Ló estava sentado à porta de Sodoma. Porque no capítulo 13 é descrito a escolha de Ló. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam
brigando entre si, talvez seja o registro mais antigo sobre briga de pastores que nós temos. É uma coisa muito comum nos nossos dias, mas também já aconteceu no tempo de Abraão e Ló. Os pastores de Abraão brigavam com os pastores de Ló. Então Abraão disse para Ló: escolhe o teu caminho. Se você for para a direita, vou para a esquerda. Se você for para o norte, vou para o sul. E então Abraão toma o seu rumo depois de Ló. E Ló fez a sua escolha assim: levantou os olhos. Olha essa palavra: levantou os olhos e viu as campinas de Sodoma. E viu que a região era fértil e boa para o seu gado. E fez uma escolha segundo o ponto de vista puramente natural. E a palavra de Deus descreve que maneira mais linda, já que toda a Escritura é verbalmente inspirada por Deus. Nada é contação de história, digamos assim. Então é dito que a Ló foi armando as suas tendas até Sodoma. Era como uma isca que tinha ali então aquele anzol dentro dela. E Ló foi cativado por essa isca. E levou seus pastores, levou seus rebanhos para aquele lugar onde ele achava que seria um lugar de prosperidade. Por trás daquela isca estava um anzol de Sodoma. No capítulo 13. E no 19, Ló está sentado na porta de Sodoma. Claro que essa é uma posição dos juízes da cidade, nós sabemos. Ali os assuntos da cidade eram decididos pelos homens mais velhos, anciãos, os juízes. E lá estava Ló, fazendo o que nós não sabemos. Pedro, quando escreve sua epístola, 2 Pedro, diz que Ló tinha uma alma justa. E diz que Ló afligia sua alma justa, vendo aquele comportamento libertino, são palavras de Pedro, daqueles insubordinados. Por que estamos citando isso? Porque então nós temos uma pergunta. Se Ló tinha uma alma justa, e se Ló estava aflito pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, por que Deus não revelou seus caminhos a Ló? Mas ele revelou seus caminhos ao Abraão, o peregrino na tenda em Manre, ou Hebrom. Nunca poderemos exercer influência sobre o mundo, enquanto nós estivermos totalmente separados dele. É o caminho oposto do que muitos pregam hoje em dia. Jovens, vocês querem ganhar o mundo? Tatuagem, brincos e rock evangélico, para ganhar o mundo. Deus não revelou seus caminhos e seus juízos a Ló, porque Ló estava misturado. Mesmo tendo uma alma justa e aflita, segundo Pedro vai nos dizer que tinha. Se Pedro não dissesse, nós nem podíamos imaginar que Ló tinha uma alma assim, mas Pedro disse. Então Ló tinha essa alma. Mas Ló estava misturado, enquanto Abraão estava separado. Uma coisa é a porta de Sodoma, outra coisa é a tenda do peregrino em Manre. E é o mesmo Pedro, na primeira epístola, que vai dizer: rogo-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A mesma coisa nós vemos aqui na seção que estamos estudando em Êxodo 33. Moisés toma sua tenda e vai armar bem longe, fora do arraial. Mas então, como falamos, o povo vê uma cena maravilhosa, com descendência da misericórdia, de aliança de Deus. Aquela presença de Deus vai à tenda de Moisés. Mas então, para podermos seguir com mais objetividade nos detalhes, há algumas lições muito lindas nessa segunda sessão. Já mencionamos algumas, vamos seguir. Moisés voltava ao arraial. Mas interessante que Josué, o seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Ou seja, o vigor espiritual de Moisés era bem diferente do vigor espiritual de Ló. Moisés, baseado na comunhão que tinha com Deus face a face, tinha vigor espiritual e discernimento e estatura espiritual suficiente para voltar ao arraial e influenciar os que estavam lá com a presença de Deus. Mas Josué era um moço, o servidor de Moisés. Então Josué permanecia na entrada da tenda. Irmãos, sem dúvida,
Isso compõe uma lição espiritual preciosa para nós. Nós não podemos ter nada a ver com as coisas do arraial. Seja esse arraial judaico, ou seja esse arraial cristão apóstata, que não condiz e não confere com os interesses e nem com a glória de Cristo. São impérios humanos, que têm nomes humanos, que proclamam instituições humanas e obras de homens. Nós não devemos ter nada a ver com esse tipo de coisas. Mas o Senhor sim nos chama para que nós possamos ter condições espirituais suficientes para influenciarmos por sua graça e só por sua graça em nós, uma graça vigorosa, uma graça profunda, um conhecimento do que significa a glória de Deus na face de Cristo, assim como Moisés tinha a sua experiência na tenda, de tal forma que o seu rosto resplandecia. Então é dito, e Moisés voltava ao arraial. Sabe, irmãos, já tenho idade suficiente para observar a história da igreja no nosso país, desde a década de 70, quando eu era um adolescente, e pelo menos 2 grandes movimentos, chamados evangélicos, que ainda estão presentes no nosso país, e ambos iniciaram mais ou menos 40 anos atrás, os 2. Se proclamavam portadores de uma revelação particular, de Cristo, e da glória de Cristo, e do eterno propósito de Deus em Cristo, inclusive. Hoje, esses 2 movimentos são 2 grandes seitas em nosso país, e vivem em função de ministérios únicos, de homens. Quanto temos que ser cuidadosos com esse caminho da exclusividade. As coisas do arraial definitivamente não são de Deus, mas as pessoas do arraial pertencem a Deus. Então temos que ter vigor espiritual suficiente em Deus para influenciarmos aqueles que estão de alguma maneira confusos, distraídos, áridos no arraial, seja esse arraial qual for. Então não há como perdermos essa lição da influência espiritual de Moisés, conforme descrita nesses versículos. Algo mais que eu gostaria de dizer aqui, tão particular para o meu próprio coração. Se você ler, nós não vamos fazer, só fica com o registro, Ezequiel, capítulos 8 a 11, 4 capítulos. Sabe o que você vai ver aí, irmão? Ezequiel tem uma visão do povo no cativeiro. Ele é um profeta de Deus, um dos profetas do cativeiro. Mas sabe o que ele vê particularmente nos capítulos 8 a 11? Você vai localizar os versículos à medida que for lendo para a sua meditação. Ezequiel vê uma cena chocante. Por outro lado, emocionante, maravilhosa. Vamos resumir antes de explicar alguma coisa. Ele vê que a glória de Deus não quer sair do meio do seu povo, mas tem que sair do meio do seu povo. Então, se você ler esses 4 capítulos, Ezequiel de 8 a 11, com cuidado, você vai ver que nas visões de Deus, Ezequiel diz, fui tomado pela mão em visões de Deus, fui a Jerusalém, são palavras dele, em visões de Deus. Então ele vai ter visão do que está acontecendo ali. Então ele vê o templo, ele vê a glória de Deus que estava no querubim, como ele vai destacar. Então lá no centro, lá no lugar onde Deus manifestava a sua Shekinah, sua glória. E então ele vai ver que essa glória vai se retirando. Então ele diz, essa glória saiu de sobre o querubim e foi até a entrada da casa, do templo, da casa de Deus. Ele segue falando algumas coisas, as abominações do povo, a idolatria, a confusão, e vai dizer, e eu vi que a glória saiu da entrada da casa e foi sobre os querubins. Agora ele está se referindo àqueles querubins da glória que ele viu nessa visão de Deus, que não estavam ali no tabernáculo, estavam nessa visão que ele teve. Então olha o caminho da glória, do querubim para a entrada da casa, para os querubins. Depois ele vai dizer assim, e ela se retirou para o monte que estava ao oriente da cidade. Sabe que monte é esse? O Monte das Oliveiras. Que figura mais impressionante. A glória de Deus no monte ao oriente da cidade, no Monte das Oliveiras. Será que isso fala algo ao nosso coração? Nosso Senhor Jesus, a glória de Deus encarnada, nesse mesmo monte,
500 anos depois de Ezequiel, ele teria que dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas profetas e apedrejas a todos os que te foram enviados. Agora escute mais: quantas vezes eu quis. Que frase é essa, irmão? Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos. E ele usa uma figura impactante para nós. Como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas então ele tem que dizer: mas vós não quisestes. Soberania de Deus, responsabilidade do homem. Mas vós não quisestes. Eis que a vossa casa, quando ele iniciou o seu ministério, minha casa será chamada casa de oração. Quando ele termina o seu ministério, vossa casa, porque ele não tem nada a ver com aquela casa que então o rejeitou. E a vossa casa vos ficará deserta. Então Ezequiel vê essa glória no Monte das Oliveiras. Qual é a cena? A glória do Senhor não quer deixar o seu povo. Mas a glória do Senhor tem que deixar o seu povo. Então, na cena da segunda sessão do capítulo 33, a mesma coisa. A glória de Deus deixou o seu povo. Mas então, por mais incrível que possa parecer para nós, Moisés encontrou um caminho. Ele tomou sua tenda e armou bem longe, fora do arraial. Ah, irmãos, de alguma maneira Moisés tinha um entendimento de que o Senhor era dele e ele era do Senhor. Essa relação tão única, tão íntima. 40 anos, o príncipe foi transformado em um pastor no deserto. E o Senhor demoliu Moisés de toda a arte e ciência dos egípcios em 40 anos. No 40º ano ele se mostra na sarça e diz: eu sou o Deus inextinguível, eu sou o Deus imutável, eu sou o que eu sou, assim dirás aos filhos de Israel. Que visão mais maravilhosa! Moisés certamente estava lá com as suas sandálias pastoreando os rebanhos de Jetro, mas então o Senhor disse a ele: tira as sandálias dos pés. Essa é uma atitude do servo, do escravo. Tira as tuas sandálias, o lugar em que estás é terra santa. Então Moisés recebeu aquela comunicação direta do Senhor, e a partir daí mais 40 anos viriam, e aqui nós estamos no início deles, no capítulo 33 de Êxodo, como já foi mencionado. Então, queridos irmãos, a cena é a mesma. Moisés tinha um senso tão sólido da aliança de Deus com ele, dos caminhos de Deus, de que a vontade, o conselho, os propósitos de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis, que então ele toma sua tenda e coloca fora do arraial. Já citamos para os irmãos, uma vez, com certeza, pelo menos para alguns que estão aqui, um servo do Senhor do século passado tem hoje um livreto escrito, traduzido, foi escrito originalmente em inglês, e hoje traduzido para mais de 70 idiomas diferentes. E esse livreto se chama A Segurança, a Certeza e o Gozo da Salvação. E esse irmão se chama George Cutting. Esse irmão foi visitado no seu leito de enfermidade por um obreiro cristão chinês, no século passado. E quando esse irmão chegou ao leito desse irmão que estava para partir para o Senhor, ele pouco podia falar, devido já à sua fraqueza. Então esse irmão se assentou ao lado do leito de George Cutting. Então, o irmão George tocava o braço desse irmão e dizia assim: sabe, irmão, eu sou dele. E depois de alguns minutos mais, ele tocava de novo o braço desse irmão e dizia: e sabe outra coisa, irmão? Ele também é meu.
Moisés tinha um senso tão claro, tão nítido da aliança de Deus com ele, que ele tomou sua tenda e armou para si fora do arraial. E o vigor da comunhão de Moisés com Deus era tão efetivo, tão grande, que Moisés voltava ao arraial. É dito também nessa segunda sessão, mais um detalhe, que quando Moisés se retirava para sua tenda, o povo se levantava e via Moisés pelas costas. E também o texto diz que, pelo menos alguns deles, adoravam o Senhor. Ah, irmãos, que detalhe importante. Moisés tinha aquela comunhão secreta, íntima, profunda, tão valiosa para ele, mas também ele era encarregado dos caminhos de Deus, dos interesses de Deus, da vontade de Deus. Tudo em Moisés se resumia nisso. Os caminhos de Deus, a vontade de Deus, os interesses de Deus, a glória de Deus. Ele não aceitou quando Deus disse: sai da frente, Moisés, eu destruo esse povo e faço de ti uma grande nação. Os interesses de Deus, aí estava o coração de Moisés. Então ele voltava ao arraial, e qual era o resultado? Influência espiritual. Ah, queridos irmãos, como isso deve nos envergonhar diante do Senhor. Será que nós temos tido influência espiritual? Será que as pessoas que nos rodeiam têm recebido influência espiritual? Será que as assembleias das quais nós somos anciãos têm influência espiritual de nossas vidas? Que o Senhor ajude e tenha misericórdia de todos nós. Nós fomos chamados para uma relação tal com Deus, que as nossas vidas exerçam influência espiritual. E isso é o que ocorre nessa segunda sessão. Mas ainda mais aqui, antes de seguirmos. Observe, verso 11. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servo, filho de Num, não se apartava da tenda. Além do vigor espiritual que já mencionamos, quanto equilíbrio havia em Moisés nos assuntos santidade e graça. Quanto equilíbrio. Santidade, porque Moisés colocou sua tenda bem longe, fora do arraial. Graça, porque Moisés voltava ao arraial, para a influência daqueles que pertenciam ao Senhor num arraial apóstata. A segunda sessão, a terceira sessão, acho que seria bom nesse ponto em que estamos, gostaria de citar algo aos irmãos aqui nesse ponto. Um servo de Deus, não quero propositalmente citar o nome para que não fiquemos retidos a nomes, servo do Senhor do século passado também, em outra região, na Europa, foi aluno de ninguém menos que George Campbell Morgan. George Campbell Morgan é chamado pelos eruditos cristãos de o príncipe dos expositores da Bíblia. Se você acha que é Spurgeon, você está enganado. Se você acha que é Whitefield, você também está. O príncipe dos pregadores expositivos é Campbell Morgan. Spurgeon é chamado de o príncipe dos pregadores. E Campbell Morgan dos pregadores expositivos, já que ele não sabia pregar sem um texto. E então, estudando aquele texto e interpretando, segundo a unção e a graça do Senhor. Quando Campbell Morgan partiu para o Senhor, disseram assim: ninguém é capaz de sucedê-lo. Na capela de Westminster. E pela graça do Senhor, ele pôde levantar um homem, talvez não da mesma estatura que Campbell Morgan, mas o Senhor levantou Martin Lloyd Jones, que ministrou na capela de Westminster por quase 30 anos. Então, esse irmão, que nós vamos ler um texto dele, foi um dos alunos de Campbell Morgan. E segundo o registro da história, um dos alunos mais brilhantes de Campbell Morgan.
Não apenas isso, mas um homem cheio da unção espiritual. Num certo momento do seu ministério, quando ainda mais jovem, ele tomou uma decisão. Ele chamou sua esposa e disse assim: eu vou para o meu escritório, e você não me leve nem comida e nem água. Eu não vou sair de meu escritório, até que o Senhor me mostre qual é a causa da minha esterilidade espiritual. Mas, irmão, talvez para a ajuda de todos nós seja importante dizer isso. Sabe o que ele chamou de esterilidade espiritual? Nesse momento, quando ele entrou no seu escritório, até esse momento, esse irmão era capaz de pregar sobre todos os 66 livros da Bíblia, fazendo um esboço de todos eles e sabendo quais são suas ênfases e suas ideias centrais. Isso é o que ele chamou de esterilidade espiritual. Porque isso não era o suficiente. Ele sabia que não era o suficiente. Então ele entrou no seu escritório e disse isso à sua esposa. E ele ficou lá no seu escritório um bom tempo, sem comida e sem água. Então o que o Senhor falou ao seu coração? Ele abria a sua Bíblia, e ele buscava na Bíblia para lá e para cá, a sua Bíblia que ele conhecia tão bem. Então, de alguma maneira, o Espírito Santo usou a verdade de Romanos 6 para revelar algo que ele conhecia tão bem na Epístola aos Romanos, mas não conhecia na sua experiência. Então, de alguma maneira, naquela crise, o Espírito Santo lhe falou: sabendo isto, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja tornado sem efeito, e não sirvamos mais o pecado como escravos. E então ele seguiu para Romanos 7, e ali ele leu: para que sirvamos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Compreendeu, irmão? Ele conhecia muito bem a caducidade da letra, ele conhecia tudo sobre as Escrituras, mas era um homem estéril espiritualmente, até aí. Então o que ele vai dizer é que pela graça e misericórdia do Senhor, quando ele sai do seu escritório, ele começou então a aprender agora, baseado nessa revelação de Deus, luz sobre Romanos 6, que está escrita há quase 2000 anos. Mas o Espírito Santo lançou luz ali, naquela hora, naquela história e naquele vaso. Então ele saiu dali e começou a aprender o que ele chamou de servir a Deus na energia do Espírito. Porque quanto da obra de Deus é feita na energia da carne. E o que nós obtemos? Nada. Nós não vamos a lugar algum, aqueles que estão ao nosso lado também não vão a lugar nenhum. Ano passa e ano passa, nossas assembleias continuam a mesma coisa. Não vemos mais e mais corações devotos que amem ao Senhor, se consagrem a Ele, vidas transformadas, atitudes mudadas, casamentos edificados, nada. Porque a obra de Deus está sendo feita na energia da carne. E é claro que, estritamente falando, isso é impossível. Obra de Deus não pode ser feita na energia da carne. Mas nós colocamos aí as nossas mãos. Então, vamos escutar agora o que esse irmão escreveu. Ele diz assim: é comum com muitos cristãos e obreiros cristãos que, se você tocar na obra deles, na sua organização, no seu sistema de coisas, nas coisas religiosas das quais eles fazem parte, então você encontrará uma terrível resistência. Preconceitos, suspeitas e todas essas coisas são consequências de uma devoção à obra mais do que ao Senhor. Se as pessoas fossem devotas apenas do Senhor, e se o Senhor fosse a sua única busca, então nós ficaríamos livres de 95% de todos os preconceitos e suspeitas que existem. São aquelas outras coisas que produzem isto, essas suspeitas. Agora escute mais.
precisamos abrir mão das nossas coisas, sejam elas quais forem, inclusive coisas do Senhor, ou como chamamos, coisas espirituais, e nos interessarmos apenas pelo Senhor. Nossa única pergunta, que deveria reger toda a situação, deveria ser, 2 pontos: isso contribui de alguma maneira para o aumento de Cristo? Se contribui, então o meu coração está de acordo. Não importa o que isto cause a instituições existentes. Se algo pode nos levar a um conhecimento de Cristo além do que nós temos, então é isso o que interessa. É Cristo, não a nossa igreja, não a nossa entidade, não a nossa missão, não a nossa tradição, não o nosso corpo de doutrinas, mas Cristo mesmo. Ele é o tremendo fator de crescimento e de emancipação. São essas outras coisas que nos têm paralisado e nos tornado pequenos, mesquinhos, insignificantes e obstinados. Então ele conclui assim: Cristo nos liberta, Cristo nos amplia, ó que possamos vê-lo. Irmãos, que façamos disso nossa oração, porque como vimos ontem, por incrível que isso possa parecer, nós podemos não encontrar Cristo nem nas Escrituras, examinando as Escrituras porque julgamos ter nelas a vida eterna e elas testificam dele, mas sem ir a ele para termos vida. Então isso não era verdadeiro com relação a Moisés, mas era verdadeiro com relação ao resto do povo, com exceção de Josué. Aquele arraial estava corrompido, mas a influência de Moisés foi tão maravilhosa e tão poderosa, que aquele povo do arraial chegava a adorar o Senhor quando Moisés se retirava para essa tenda de comunhão. Agora, antes de citarmos alguns detalhes também objetivos sobre a terceira sessão, vamos fazer agora mesmo, penso que precisamos também de ali mesmo em Êxodo 34, voltando ao nosso texto, o final do capítulo 34, nós temos aqui 2 versículos de muito valor, para nos ajudar a entender essa questão da tenda de Moisés, que é o tema da segunda sessão do capítulo 33, que estamos focando até agora. 34 de Êxodo, versos 34 e 35. Ouça com atenção. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Então preste atenção nos detalhes. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele, com Deus. Então, se nós juntarmos o que já lemos na segunda sessão do capítulo 33, não vamos repetir só para adiantarmos, com esses versos 34 e 35 de Êxodo 34, parece que temos um quadro aí para entendermos bem. Parece que não há como fugirmos da conclusão, leia de novo os versículos, que quando Moisés entrava na tenda da comunhão, fora do arraial, ele tirava o seu véu, muito claro o registro, e ele tinha comunhão com Deus face a face. Quando ele saía da tenda, ele também estava sem o véu, porque é dito aqui no verso 35 que os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, e não só isso, porque podia ser um rosto coberto com véu, mas é dito que viam que a pele do seu rosto resplandecia. Então o que é sugerido, parece fortemente, é que essa mesma contemplação que Moisés tinha do Senhor na tenda secreta, ele refletia aos filhos de Israel quando falava com eles.
terminando essa fala em nome do Senhor, ele cobria o seu rosto. E aí nós precisamos de 2 Coríntios 3, quando Paulo vai dizer que Moisés cobria o seu rosto para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquele que desvanecia. Então, essa atitude de Moisés falar face a face com Deus e mostrar esse rosto resplandecente ao povo, para que essa influência da comunhão com Deus fosse nítida na pele do seu rosto, aqueles que o viam, registrado no capítulo 34, parte final, e no capítulo 33, é de muita importância para nós. Porque essa mesma contemplação se tornava influência. E terminada essa fala, e cobria Moisés o seu rosto. Até entrar de novo na tenda. Quando ele entrava de novo na tenda, tirava o véu novamente. E o processo iniciava de novo. E falava com Deus face a face. E falava com os filhos de Israel. E então depois cobria o seu rosto. Até retornar à tenda. Então isso é basicamente a terceira sessão. Vamos para o livro de Jeremias, no capítulo 2. Texto que nós citamos ontem. Algumas partes. E não lemos. Jeremias, capítulo 2. Nós dissemos ontem, irmãos, que a misericórdia de aliança de Deus fez com que ele tratasse o povo dessa maneira. Que ele não exterminasse aquele povo por causa de sua santidade, de sua glória. Eu não poderei subir convosco, nós lemos na primeira sessão, por causa dos seus atavios. Nós lemos na introdução dessa nossa sessão hoje, quando aquele povo despoja os egípcios, eles levam de tudo. Eles levam ouro, prata, pedras preciosas. É dito mais tarde que aquela pia de bronze no qual o sacerdote se lavava foi feito com espelhos, por exemplo, que eram chapas de bronze polido. Espelhos que as mulheres trouxeram do Egito. E aquilo foi usado para ser feito a pia de bronze, o lavatório. Mas, nunca foi dito no texto que argolas e brincos e colares, seja lá o que for, foi usado para a construção do tabernáculo. Mas esses enfeites, esses adornos, essas preciosas joias, como nós vimos ontem, eram adornos egípcios. Isso não tinha outra serventia, senão para um culto idólatra. E foi exatamente o que aconteceu no capítulo 32, que nosso irmão já acabou de ler na primeira sessão. Arão pede especificamente, ele diz: tirai as argolas das orelhas de vossas filhas e de vós, e me tragam ornamentos, preciosas joias, ornamentos egípcios, atavios, como nós falamos ontem. Isso não é material do tabernáculo. O material do tabernáculo é o despojo do capítulo 12 de Êxodo, que nós já lemos na introdução. Despojaram os egípcios. Então uma coisa é aquilo que é conquistado, digamos assim, do mundo, passa pelo altar de Deus, pela morte e pela ressurreição, a serviço de Deus. Outra coisa são os adornos do Egito, que não prestam para nada, senão para a edificação do bezerro de ouro. Então esse é o quadro aqui. Então, quando nós vamos a Jeremias capítulo 2, nós vemos qual foi a atitude do Senhor. Ao invés de exterminar o povo, tenda da misericórdia, tenda da reunião, tenda de Moisés, influência de Moisés, glória de Deus na face de Moisés, tudo com Moisés, mas é misericórdia de Deus, porque essa influência era exercida sobre o povo. Então Jeremias capítulo 2, os irmãos abriram o texto, diz assim: um dos textos proféticos mais lindos sobre o significado da aliança de Deus com seu povo. Nós dissemos um dos, porque aqui há pelo menos mais dois, que podem ser colocados em paralelo. Um nós já lemos ontem, é Miqueias 6, de 1 a 6, que nós já comentamos ontem. O outro é Oséias 11, quando o Senhor mostra que Ele trata o seu povo como uma mãe cuidadosa. Eu me debrucei sobre eles para lhes dar de comer. Eu os concitei a vir acima, mas ninguém o quis. Eu me inclinei para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, mas eles não quiseram. Oséias 11. Eu fiz andar a Efraim, você vê a mãe aí, ou o pai, amparando seu filhinho para que ele não caia nos primeiros passos.
Eu fiz andar Efraim, mas eles não atinaram, não perceberam que eu os curava. Oséias capítulo 11, tão maravilhoso. E assim Jeremias 2. Verso 2, capítulo 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. As perguntas que nós lemos ontem em Miqueias 6, elas se repetem aqui de outra forma. Você se lembra do texto de Miqueias 6? Que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se desviarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Irmãos, está aí a história de Êxodo 33. Segunda sessão que nós estamos compartilhando. Há um princípio espiritual embutido aqui, lembre-se, princípio espiritual não tem exceção, é inexorável. O princípio espiritual é: nós sempre vamos nos tornar iguais àquilo que amamos. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que amamos. Também o livro de Oséias, no capítulo 9, verso 10, anuncia o mesmo princípio. Oséias 9, 10. Achei a Israel como uvas no deserto, mas eles se foram para Baal Peor e se consagraram a uma vergonhosa idolatria. Aí Oséias vai dizer: e se tornaram semelhantes àquilo que amaram. Mesma palavra de Jeremias. E o mesmo princípio. Indo após a nulidade dos ídolos e se tornaram nulos eles mesmos. E agora, irmãos, estamos lendo esse texto por causa desse destaque. Preste atenção. Verso 6 e verso 8. Duas vezes. E sem perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comessem seu fruto, o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. E agora ainda mais solene, porque diz: os sacerdotes não disseram. E guarde essa pergunta, irmão: onde está o Senhor? Queridos irmãos, falamos ontem à noite, essa sem dúvida é uma das mais relevantes perguntas que nós temos a fazer nos nossos dias. Não importa o que a coisa significa externamente, não importa o quão correta, inclusive, ela possa ser ortodoxamente falando, em termos de ortodoxia, não importa. A questão é: onde está o Senhor? Está o Senhor no meio de nós ou não? Temos tido vigor espiritual, frescor espiritual, amamos o Senhor, seguimos com Ele, estamos avançando no seu conhecimento ou não? Onde está o Senhor? Os sacerdotes não perguntaram. Então, amados irmãos, ontem nós citamos aquele princípio de Isaías 52, 12. O Senhor indo adiante deles, e o Senhor sendo retaguarda deles. Ele só irá se comprometer assim se houver no nosso coração a pergunta: onde está o Senhor? O Senhor está nisso. Como nós decidimos qual é o assunto que nós vamos estudar em nossas congregações? É porque é hora, quem sabe, estudar aquele livro que já faz 3 anos que nós estudamos e é hora de colocá-lo de novo? Ou será que nós temos assumido, e aqui nós pisamos os próprios calos, né? Todos nós, irmãos mais velhos, temos assumido responsabilidades em nossas assembleias locais para entendermos onde está o Senhor, para compreendermos quais são as demandas atuais do Senhor para esta assembleia, na qual Ele nos colocou como irmãos mais velhos e responsáveis. Onde está o Senhor? Quais são suas demandas para arrependimento? Há demandas para arrependimento em nossas assembleias? Se há, quais são?
onde, quem sabe, derivamos, onde tomamos atalho, onde perdemos o caminho, onde, preste atenção nisso, irmão, onde o inimigo conseguiu colocar cunhas. Satanás é um mestre de cunhas, ele tem um estojo de cunhas, e ele usa essas cunhas para colocar nos relacionamentos na vida da igreja. E o único caminho para nós nos livrarmos disso é sabermos onde está o Senhor. Quais são as demandas do Senhor? O que o Senhor tem requerido de nós? O que nós temos pecado, talvez como congregação? Onde perdemos o rumo? Onde perdemos o Senhor? Onde perdemos a vitalidade? Onde precisamos nos arrepender? Onde está o Senhor? E então, versículo 11: houve alguma nação que trocasse seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia meu povo trocou sua glória, com G maiúsculo, por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Está muito claro pelo contexto que essas cisternas rotas são os ídolos. Muito claro, não há como fugir disso. Todas as vezes que levantarmos algo ou alguém ao lado do Senhor nos nossos corações, essas são cisternas rotas, que não retêm as águas. Sabe, irmãos, há pouco tempo, junto a outro grupo de irmãos, em uma outra conferência, nós estávamos compartilhando um pouco sobre focos equivocados. Há muitos focos equivocados que são capazes de nos desviar na nossa jornada à plenitude de Cristo. Muitos. Sabe qual é um deles? Família. Há pessoas que de alguma maneira chegaram a entender que a família é o eterno propósito de Deus em Cristo, e devotaram suas vidas às suas famílias, e perderam as suas famílias. Porque o nosso serviço junto às nossas famílias é buscar focar e centrar as nossas famílias na glória de Cristo. Porque o propósito eterno de Deus não é edificar nossas famílias, é que todas as coisas sejam cheias com Cristo, e que Cristo encha todas as coisas. E assim há muitos outros focos equivocados. Obra de Deus, a igreja é outro foco equivocado. O eterno propósito de Deus não é a igreja. O eterno propósito de Deus é a glória de Cristo na igreja, mas não há igreja. Então, meu povo trocou sua glória. Qualquer desses focos, por mais lícito e até belo que seja, se colocado ao lado de Cristo, são ídolos. Um desses movimentos cristãos, que hoje é uma seita, que citei agora há pouco, colocou a igreja no lugar de Cristo. E houve-se até mesmo testemunhos assim: quando eu conheci a igreja, minha vida foi salva. Compreende, irmão? O problema, o perigo, o erro, a sutileza. A igreja é a lua. Todas as vezes que a lua ocupa a frente do sol, o que nós temos na terra são trevas, eclipse. Um irmão muito sabiamente certa vez disse assim: pregue a Cristo e você terá a igreja. Pregue a igreja e você terá muitos problemas. Meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Versículo 28 desse capítulo 2 de Jeremias, rapidamente, por favor. Jeremias 2, 28. Escute essa pergunta: se nós não perguntarmos onde está o Senhor, já que esse é o nosso dever, como falamos, sabe o que o Senhor vai nos perguntar? Onde, pois, estão os teus deuses que para ti fizeste? Coloque essas duas perguntas juntas. Se nós não perguntamos onde está o Senhor, e então trocamos a glória por aquilo que é de nenhum proveito, e colocamos algo ou alguém ao lado do Senhor, então é Ele que vai nos perguntar: onde estão os teus deuses? Eles que te acudam, eles que te socorram. Verso 28. Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades.
Então esse é o quadro da segunda sessão do livro de Êxodo. Agora nós vamos encerrar, nosso tempo já está se completando. Voltemos a Êxodo 33 para concluirmos. Algo bastante objetivo sobre a terceira sessão, porque amanhã nós vamos seguir com a quarta sessão e o clímax. Rogo-te que me mostres a tua glória. A terceira sessão é uma súplica pelo andar de Deus junto do seu povo. Eu acho que podemos colocar isso em poucas palavras. Queridos irmãos, vamos para a nova aliança. Quando Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 6, se você quiser consultar lá, 2 Coríntios 6, a partir do verso 16, e entra no capítulo 7, verso 1. Paulo retoma essa promessa da antiga aliança. Por que isso é importante para nós? Para que nós não achemos que essa coisa em si faz parte dos tratos de Deus da velha aliança, e nós não façamos confusão. Porque é Paulo quem está citando para a igreja dos Coríntios, igreja em Corinto, dizendo que essa é uma promessa de Deus para a igreja do Novo Testamento, e não para o povo de Deus do Velho Testamento, na medida em que puderam experimentar isso, mas muito mais para nós. Qual é a promessa? A súplica da terceira sessão, já vimos, é uma súplica pelo andar de Deus, com eles e entre eles. Então vamos já ao livro de Coríntios. E depois nós vamos buscar de onde Paulo tirou essa promessa e como ele a aplica. 2 Coríntios capítulo 6. Escute com atenção esse importante texto. Veja o verso 16, registrando exatamente o que aconteceu ali no deserto, quando Moisés retira sua tenda para fora do arraial. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Está aí. Capítulo 32, capítulo 33 de Êxodo. Que união há entre o santuário de Deus, tenda de Moisés, e os ídolos, bezerro de ouro? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Então agora ele vai interpretar uma promessa do Velho Testamento, retirada do livro de Levítico. E já nós vamos abrir lá. Então Paulo a colocou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, assim: habitarei, mas não só habitarei. Essa palavra, irmãos, ela é a chave da terceira sessão da divisão que nós fizemos do capítulo 33 de Êxodo. Porque é uma súplica: rogo-te que me faças saber o teu caminho, para que eu te conheça. E então, se não subirás conosco, não nos faça sair desse lugar. Muito claro. Moisés está rogando a presença e o andar de Deus junto com eles, entre eles, com eles. A mesma coisa nós estamos vendo aqui nas palavras de Paulo agora. É uma palavra para nós e para as assembleias das quais fazemos parte, todos nós. Eu habitarei nelas com eles, mas não só. Eu andarei. É uma presença palpável. Aliás, irmão, vamos deixar isso para amanhã. Amanhã eu gostaria de ler um texto de Jonathan Edwards. Eu sei que por todos nós, esse é um servo estimado do Senhor. Esse homem de Deus, que participou do avivamento evangélico do século XVIII, em que estavam John Wesley, George Whitefield, Daniel Holland e muitos homens de Deus mais na Europa, e Jonathan Edwards nos Estados Unidos. Ainda hoje, pelo mundo secular, ainda hoje, Jonathan Edwards é considerado o maior filósofo que os Estados Unidos já produziu. Era um homem de um intelecto enorme, um intelecto brilhante, mas isso não interessa para nós não. O que interessa para nós é que Jonathan Edwards tinha um coração devoto, e ele amava ao Senhor. Então amanhã nós vamos ver alguma coisa do que ele diz sobre experiência espiritual, porque nós vamos entrar num terreno minado, nesse assunto de experiência espiritual. Mas isso não vamos deixar para amanhã. George Whitefield, companheiro dele, só que em outro continente, disse, refletindo da mesma forma o coração de Jonathan Edwards, que nós precisamos de mais do que um Cristo crido. Nós precisamos de um Cristo sentido. Essas são palavras de George Whitefield.
Um Cristo sentido. Mas, além de um Cristo crido. E nós vamos ver amanhã um texto mais longo de Jonathan Edwards. Você sabe que ele escreveu um tratado, só disponível em inglês, enorme, chamado Tratado sobre os Afetos Religiosos. Esse foi o título que ele deu. Uma maravilhosa obra de Jonathan Edwards. E o tema é devoção. O tema é o Cristo sentido. O tema é experiência espiritual. E ele usa uma linguagem muito forte. Por isso, para que eu possa deixar o problema com o Jonathan Edwards e não comigo, então vou ler um texto dele amanhã para os irmãos. Quando ele fala o que é a genuína experiência espiritual. E que o Senhor nos ajude então a seguir por esse caminho. Mas antes de chegarmos lá, nesse rogo-te que me mostre tua glória, e isso é experiência espiritual, o que Moisés queria experimentar, irmãos? O que ele queria passar? É óbvio que Moisés está pedindo uma experiência espiritual. Eu quero ver tua glória, Senhor. Me mostra, me descobre a tua glória. Quero vê-la. Quero entrar nessa experiência. Algo mais do que eu já experimentei no monte. Então penso que nós precisamos de um guia seguro. E este é o guia seguro. As Escrituras. O caminho da experiência espiritual. E é claro, ombros saudáveis de homens de Deus que compreenderam muito bem esse equilíbrio sensível entre doutrina e experiência, que deviam sempre andar juntos, mas nós somos muito desequilibrados. Ou nós somos os experimentalistas, ou nós somos os doutrinadores. Mas graças ao Senhor, quando realmente conhecemos o caminho espiritual, e graças ao Senhor por esses ombros gigantes desses homens de Deus, que são capazes de nos ajudar a compreender o que significa experiência espiritual genuína. Porque essa oração de Moisés, rogo-te que me mostres tua glória. Então vamos completar essa terceira sessão agora. O foco dessa sessão é a súplica pelo andar de Deus com eles. Já lemos Paulo em 2 Coríntios 6. Habitarei e andarei entre eles. Serei seu Deus, eles serão meu povo. Você vê? Relação, mutualidade, correspondência, comunhão, interação, experiência. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Por isso, olhe de novo a história de Êxodo 33. Retirai-vos, separai-vos. Foi o que Moisés fez. Tomou sua tenda e colocou bem longe, fora do arraial. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai. Relação, experiência, conforto, docilidade, comunhão, companheirismo. Serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, então Paulo está reforçando que isso, muito mais que para a velha aliança, é para a nova aliança. Deus habitando no meio do seu povo, e Deus andando no meio do seu povo, que fala de companheirismo e comunhão. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Agora, de onde Paulo retira então essa promessa? Abramos em Levítico, capítulo 26, e vamos ver lá como está registrado. Foi daqui que Paulo extraiu essa promessa, dizendo que é uma promessa para a nova aliança. Levítico 26, 11 e 12. Sabe, irmãos, temos compartilhado isso com alguns irmãos. Escute bem. 5, 10 minutos de um verdadeiro passear e andar de Deus no meio de nós, como igreja, como congregação, particularmente reunidos, faz muito mais no nosso coração do que 10 anos de estudo bíblico. Compreendeu? Agora, irmãos, esse é nosso manual, essa é a nossa cartilha. Desprezar estudo bíblico é o caminho da loucura e o caminho do pragmatismo, emocionalismo, subjetivismo. Agora, por outro lado,
Acharmos que a palavra de Deus é um manual de doutrinas é um dos maiores erros que nós podemos cometer. Porque toda a palavra inspirada por Deus foi escrita para nos conduzir aos pés de Cristo, a devoção a Cristo, como Maria de Betânia, o texto que foi lido na introdução hoje. Esse é o propósito da palavra de Deus. As minhas doutrinas são espírito e são vida, disse nosso Senhor. Então, Levítico 26, verso 11: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Que precioso! Como nós precisamos, de novo, particularmente nós, os irmãos que exercem maior responsabilidade nas suas assembleias, fazermos aquela pergunta: onde está o Senhor? E ouvirmos do Senhor, quem sabe, se necessário: lembra-te, pois, de onde caíste, e volta à prática das primeiras obras. Quanto precisamos, irmãos, para que o vigor da presença do Senhor seja recuperado entre nós. Queridos irmãos, Jonathan Edwards pregou no período de avivamento evangélico uma mensagem mundialmente conhecida: pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz a história que Edwards era um pregador muito monótono. Ele se colocava em pé como uma estátua na frente do público, escrevia os seus sermões, todos escritos, palavra por palavra, se colocava à frente do microfone como uma múmia e recitava o seu sermão escrito. E à medida que ele recitava os pecadores nas mãos de um Deus irado, o que a história diz é que os ouvintes agarravam nas colunas do local de reunião e diziam: Deus, tem misericórdia de nós, o inferno vai se abrir debaixo dos nossos pés. E diz o relato que algumas pessoas rolavam no chão, clamando Deus por misericórdia. Isso é visitação espiritual, nos dias de Jonathan Edwards e de muitos outros. Então, irmãos amados, nós não carecemos de recuperar a presença de Deus entre nós? Não os sinais da presença de Deus, porque os sinais mudam muito. Muitas vezes o sinal é você ficar quieto na sua cadeira, com seu coração derretendo diante do Senhor. Esse é o sinal. A presença do Senhor, que faz aquilo entre nós que ninguém pode fazer, e nada pode fazer, e nenhum instrumento pode fazer. Oração do Salmo 80: olha do céu, vê e visita esta vinha, protege o que tua mão direita plantou, e o sarmento que fortaleceste para ti. 3 vezes naquele salmo: faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Restaura-nos. Irmãos, nós, irmãos mais velhos em nossa assembleia, temos orado assim. Restaura-nos, faze resplandecer de novo teu rosto, e seremos salvos. Visita tua vinha. Senhor, nos ajude, irmãos. Senhor, siga falando aos nossos corações. Que a súplica dessa terceira sessão seja uma súplica dos nossos corações. Se tua presença não irá conosco, não nos faça subir deste lugar. Considera que essa nação é o teu povo. Irmãos, nós, irmãos mais velhos, somos os mais responsáveis. O que nós temos feito na casa de Deus? Qual tem sido o nosso coração? Quais são as nossas expectativas? É que o Senhor realmente nos visite? Certamente, aquele texto que lemos, que citamos, de 1 Coríntios 14, que fala sobre a reunião da igreja, manifesta um quadro. Aquele quadro manifesto ali, 1 Coríntios 14, manifesta a nossa extravagância, o nosso desvio de tantas formas, porque aquele texto fala sobre o povo de Deus reunido.
E diz que esse profetizar, quer dizer, esse falar de forma tão clara sobre a mente de Deus, o coração de Deus, as impressões vivas de Deus, revelação de Deus, pelo Espírito de Deus. Então diz, se entrar entre vós um indouto, ou não instruído, um incrédulo, ele será por todos convencido. Tão chocante aquele texto, irmão, porque a Bíblia diz que o único que pode convencer é o Espírito Santo, né? Ele convencerá o mundo do pecado. E lá está dizendo que essa pessoa entrou na reunião da igreja e é por todos convencido. Por quê? Porque o Espírito Santo tem ali liberdade. O Espírito Santo é ali a pessoa governante. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Esse é um assunto de Deus. Ninguém pode conhecer o segredo dos outros. Mas essa pessoa que entra teve o segredo dos seus corações manifestados. E lá diz, e ele se prostrará e testemunhará que Deus está de fato no meio de vós. Irmãos, nós precisamos ter uma súplica no nosso coração para que o Senhor nos recupere a essa condição. Todos nós, em nossas assembleias, uns mais, outros menos, não importa, mas todos nós carecemos de mais vigor, mais da presença do Senhor, mais do que significam palavras vivas do Senhor, uns para os outros, mais avanço na nossa jornada cristã, mais devoção, mais devoção. E essa é a súplica da terceira sessão, pelo andar de Deus com eles, e o andar de Deus entre eles. Quem deseja? Deus. Deus deseja. Tudo que resta é que os nossos corações desejem. E estejam dispostos, sim, para pagar um preço necessário. O que envolve esse arrependimento do Senhor a nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nos ajude como indivíduos, nos ajude como assembleias. E continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, confiamos a Ti, Tuas palavras repartidas nessa manhã e, sobretudo, confiamos a Ti renovadamente os nossos corações. Senhor, conhece tudo sobre nós. Te pedimos que o Senhor nos constranja de tal maneira pelo que o Senhor é e pelos Seus tratos conosco, que experimentemos uma verdadeira devoção a Ti. Corrige-nos nos nossos descaminhos, extravios, socorre-nos em nossas frustrações, desânimos, restaura-nos, Senhor, faze resplandecer o Teu rosto e seremos salvos. Olha do céu, vê e visita esta vinha, somos Tua herança. Assim, Senhor, nos confiamos às Tuas mãos. Bendito seja Teu precioso nome. Continua a nos guiar nesse dia, na comunhão uns com os outros, na palavra que teremos pela noite. Dá-nos Tua unção, Senhor, e fala ainda mais aos nossos corações, por Tua graça. Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.